Fake news é algo que nos dias de hoje a maioria das pessoas já devem saber, porém deve ter algumas que são leigas nesse assunto. Então nesse vídeo eu irei falar sobre as fake news em si e a sua implementação nas manipulações de mídia. Então eu sou o Amon e vamos lá pro vídeo. Provavelmente todo mundo acha que fake news é algo que surgiu recentemente, né? Porém, os seus primeiros registros do fake news em si surgiu ali no final do século XIX. E ele começou a ganhar mais visibilidade, mais repercussão por causa das redes sociais nos dias de hoje. E como vocês podem ver, é uma palavra de origem inglesa que significa notícias falsas. Esse assunto, como dito anteriormente, ele começou a ganhar muita repercussão nos dias atuais, né? Mais recentemente, mais preciso, em 2016, na era das eleições do Donald Trump e da Hillary Clinton, e acabou quem levando a melhor foi o presidente Donald Trump. Após de ser eleito, algumas empresas especializadas de fraude começaram a verificar alguns sites de notícias e acabaram percebendo algumas situações extremamente duvidosas, expondo, por exemplo, alguns conteúdos que eram extremamente sensacionalistas que iam diretamente à sua candidata concorrente, Hillary Clinton, fazendo assim, sujando a sua imagem e com isso perdendo mais seu público e perdendo de vez as eleições. Os motivos de surgir fake news são muitos. Alguns autores que criam páginas na internet comercialmente começam a criar conteúdos extremamente apelativos que na maioria das vezes são extremamente mentirosos, e resultando nisso eles consigam ter um impulsionamento de acessos através desses conteúdos apelativos. Por consequência disso, começam a lucrar bastante dinheiro em cima dessas mentiras e desses conteúdos apelativos que eles começam a postar. Para espalhar as fake news, para começar em tudo, você começa a criar uma página na internet e após disso você implementa robôs que são desenvolvidos por programadores, como mais conhecidos, bots. E eles são os principais responsáveis por esse espalhamento dessas mentiras, principalmente nas notícias. Quanto mais essa mentira for mencionada, esse conteúdo, essa notícia em geral, mais esse bot ele atua, fazendo com que essas publicações elas comecem a ganhar mais relevância numa velocidade que chega a ser impossível na capacidade humana, fazendo com que essa relevância alta faz com que o público, a população, mordem a isca acessando esses conteúdos mentirosos, essas notícias e entre outros, fazendo com que elas vejam que aquilo é verdade e começam a espalhar essas informações mentirosas, fazendo com que tudo, por consequência, se torne numa grande rede de informações mentirosas. Estamos passando atualmente por uma guerra global de informações que tem crescido a cada dia. A presença de propagandas e informações falsas em noticiários e mídias sociais é uma grande ameaça à nossa democracia e à capacidade de tomar as nossas próprias decisões. A tentativa de manipular toda a população afeta principalmente pessoas mais frágeis, que têm pouco senso crítico e uma grande dificuldade de tomar suas próprias escolhas. No Brasil, podemos perceber as notícias e declarações tendenciosas voltadas para a manipulação dos fatos, e isso é estendido para programas de entrevistas, comerciais, telenovelas e dentre outros. Essa rápida disseminação da informação aumentou dramaticamente e afirmações falsas podem ser espalhadas pelo mundo de forma muito rápida. Muitas iniciativas têm sido tomadas para convocar a imprensa, prestar contas, e há uma necessidade urgente de uma nova linguagem do jornalismo. Além disso, um grande movimento contra guerras, injustiças sociais e desigualdades está aumentando cada vez mais. E essa conscientização é essencial para mudar a ordem atual desse jornalismo falso. Qualquer tipo de informação falsa, da mais simples até a mais descabida, induz pessoas ao erro. Independente do caso e do tamanho dele, as consequências podem ser muito desastrosas. Agora, sim, neste momento de pandemia que temos passado, que estamos vivendo, estão sendo disseminadas muitas notícias falsas, desinformações e teorias da conspiração em relação ao coronavírus. As fontes têm sido variadas, desde o jornal maior até o menor, e essa informação distorcida tem causado confusão e desconfiança. São ações de pessoas e grupos que querem causar um momento de temor mundial, assim, para divulgar os seus próprios interesses, como métodos que prometem curas milagrosas, ou pior ainda, lucrar em cima desses assuntos que chamam a atenção de muitas pessoas. Esse malefício das nossas fake news é deixar as pessoas paranoicas, com ansiedade, sem a sensação de poder confiar em nenhuma fonte de informação. As fake news elas podem ser usadas apenas para criar um boato ou reforçar um pensamento por meio de mentiras e da disseminação de ódio. Desse jeito, pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas são muito prejudicadas. E é isso que acontece, por exemplo, durante períodos eleitorais, que é o período em que se encontramos, nos quais as pessoas criam boatos e são disseminados em larga escala na rede e alcançando milhões de usuários. Essa época é comum que os candidatos se aproveitem dessas mentiras para levar uma grande vantagem na votação
votação, pois uma mentira bem plantada pode alterar os rumos de uma eleição. A maneira talvez mais efetiva de diminuir os impactos de fake news é cada vez o cidadão fazer a sua parte, compartilhando apenas aquilo que ele tem certeza que é verdade, e o ideal é duvidar sempre, procurar as informações em outros veículos, especialmente nos veículos mais conhecidos como a grande mídia. No Brasil, existem agências que são especializadas em checar a veracidade de notícias suspeitas e de boatos, que são chamadas as fact-checking. Alguns grandes portais de notícias também criaram alguns setores para essa checagem de informação, e isso facilita para que as informações não sejam distorcidas e criados boatos falsos. Conforme foi explicado sobre o conceito de fake news, o assunto está na maioria das vezes sempre relacionado com grandes nomes ou grandes empresas, sempre com o intuito de beneficiar alguém ou prejudicar alguém. Muitas das vezes essas notícias são transmitidas no meio da política, onde elas se tornam totalmente mais fortes, por serem mais fáceis de atingir pessoas frágeis e sempre ter algum beneficiário, sempre alguém se beneficiar com essa tal notícia. Apesar de as fake news atingirem principalmente o meio da política, grandes emissoras também transmitem ou a próprias criam fake news ou notícias falsas para manipular tal pessoa, tal público ou tal empresas, como aconteceu em tal emissora que eu não vou citar o nome. Vou citar um exemplo de um caso que aconteceu, vou ler o trecho da reportagem aqui. Foi uma reportagem de estupro, um caso muito sério, onde foi usado um personagem de um youtuber que a emissora tratou como principal suspeito. Vou ler um trecho da reportagem aqui. Para aliciar as vítimas, tal nome utilizava 2 perfis falsos nas redes sociais. No primeiro se apresentava com um nome e usava outro perfil com outro nome. Esses 2 perfis agiam simultaneamente. Portanto, esse perfil ele era apenas uma pessoa, onde era um personagem de um canal de YouTube e não tinha nada a ver com o caso. O YouTube chegou a se pronunciar dizendo que a emissora foi responsável, claramente foi responsável por não se aprofundar nas pesquisas, por não ter um conhecimento sobre o tal assunto. Como podemos ver, a fake news é um assunto muito complexo, pois a notícia pode se repercutir em larga escala e não tem mais fim, pois uma notícia em rede social hoje em dia é dificilmente de ser deletada. Mas contudo, os recursos já estão sendo criados, principalmente pelo governo, onde as fake news atuam principalmente na política, e com isso o governo cria recursos para debater.